A humanidade invadiu o reino animal por séculos, mas agora os animais decidiram revidar, e o caos tomou conta das cidades. Número 1. A revolta dos guaxinins. Há 35 anos, uma mulher da cidade de Poulsbo, no estado de Washington, começou com um gesto simples: alimentar alguns guaxinins que apareciam perto de sua casa. O que era uma atitude carinhosa virou rotina e ela passou décadas cuidando dos pequenos visitantes peludos. No entanto, esse comportamento acabou saindo do controle. Em outubro, mais precisamente no dia 3, ela se viu completamente cercada por mais de 100 guaxinins famintos. Eles estavam por toda parte, exigindo comida e atenção, e ela precisou fugir da própria casa, entrando no carro para escapar da confusão. O aumento repentino na população desses animais transformou a convivência em um verdadeiro pesadelo. O custo para capturar cada guaxinim pode chegar a até $500 por unidade, o que coloca a mulher numa situação financeira complicada. Diante do cenário, o gabinete do xerife do condado de Kitsap decidiu ajudar, mas o caso serve como um lembrete claro. Quando alimentamos animais selvagens regularmente, podemos atrair consequências inesperadas e bem agitadas. Número 2. Cidade dominada por macacos. Durante os longos meses de isolamento provocados pela pandemia da Covid-19, muitas cidades ao redor do mundo ficaram praticamente vazias. E foi justamente nesse contexto que a cidade de Laeri, na Tailândia, viveu uma transformação curiosa e bastante problemática. Com as ruas livres de pessoas, um grupo gigantesco de cerca de 3.500 macacos tomou o centro urbano, transformando o local em um verdadeiro território dos primatas. Esses macacos não estavam só passeando. Eles invadiam lojas, reviravam o lixo, brigavam entre si e até ameaçavam moradores. Com isso, muitos estabelecimentos comerciais fecharam as portas, o turismo desapareceu e investidores desistiram de negócios na cidade, o que afetou diretamente a economia local. Esses macacos, antes vistos como uma atração turística fofa e divertida, agora representam um enorme desafio. O comportamento agressivo deles obrigou as autoridades a criarem novas leis e regulamentos para tentar controlar a situação e evitar novos prejuízos. Aquilo que era encantador acabou virando uma verdadeira dor de cabeça para todos. Número 3. Invasão de babuínos na África do Sul. Ao longo da famosa Península do Cabo, na África do Sul, existe um conflito que já se tornou rotina entre os moradores da região e um grupo muito particular de invasores, os babuínos. Esses primatas espertíssimos e ousados se acostumaram tanto com a presença humana que perderam completamente o medo. Em determinadas épocas do ano, os babuínos descem das montanhas e invadem residências com uma facilidade impressionante, especialmente em busca de comida. Eles entram pelas janelas, vasculham armários, mexem em geladeiras e causam verdadeiro caos nas cozinhas das casas onde passam. Para tentar conter a situação, guardas florestais fazem patrulhas regulares e utilizam armas de paintball para afugentar os animais, o que gerou bastante polêmica entre ativistas e defensores dos direitos dos animais. Mesmo com a instalação de cercas especiais, chamadas de a prova de babuínos, os machos dominantes sempre dão um jeito de contornar os obstáculos. Um grupo de moradores até decidiu cercar completamente o bairro onde vivem, numa tentativa de barrar as invasões. Mas mesmo assim, os babuínos continuam encontrando brechas. Até que se encontre uma solução definitiva, essa convivência forçada deve continuar por muito tempo. Número 4. Jacaré na cozinha. Imagine acordar no meio da madrugada com o som de vidro quebrando e, ao investigar o barulho, encontrar um enorme jacaré de 11,5 kg se debatendo furiosamente na sua cozinha. Foi exatamente isso que aconteceu com uma senhora de 77 anos, moradora da cidade de Clearwater, na Flórida. O animal invadiu a casa ao arrebentar uma das janelas e, ao entrar, provocou um rastro de destruição. Derrubou garrafas, espalhou objetos pelo chão e quebrou uma mesa de vidro. A idosa, assustada, agiu com rapidez e se trancou no quarto, de onde ligou imediatamente para a emergência. O jacaré foi capturado pouco tempo depois, mas deixou uma bagunça enorme para trás. O caso chamou a atenção da mídia local e serviu como um alerta para os moradores da região. Quando se vive perto de áreas naturais ou pântanos, qualquer janela aberta pode ser um convite para um hóspede indesejado e muito perigoso. Número 5. Migração dos caranguejos na Ilha Christmas.
Na remota Ilha Christmas, um evento natural espetacular acontece todos os anos e transforma completamente a paisagem local. A famosa migração dos caranguejos vermelhos que saem em massa das florestas para alcançar o oceano. Tudo começa com as primeiras chuvas da estação úmida. É o sinal que os machos esperam para iniciar a jornada até o mar, seguidos pelas fêmeas, num espetáculo perfeitamente sincronizado com o ciclo da lua. Eles precisam desovar ao amanhecer, exatamente durante uma maré alta que esteja em fase de recuo, no quarto minguante. Se a chuva atrasa, os caranguejos aceleram o passo. Se chove antes do previsto, eles caminham com calma, parando para se hidratar e até comer durante o trajeto. Caso percam o timing lunar, simplesmente esperam o próximo mês e tentam de novo. Durante a migração, os caranguejos tomam estradas, calçadas e até bairros inteiros, obrigando as autoridades a fecharem ruas, construírem túneis temporários e criarem rotas alternativas para proteger tanto os animais quanto os motoristas. É um momento tão importante que o governo local se organiza com meses de antecedência para garantir que essa impressionante jornada aconteça com segurança. Uma prova viva de como o instinto animal pode mobilizar até mesmo uma ilha inteira. Número 6. Guaxinins despencam do teto. As redes sociais ficaram em polvorosa quando surgiu um vídeo que mostrava uma família de 6 guaxinins morando, literalmente, dentro do forro de uma casa. Esses animais, famosos por sua esperteza e curiosidade, decidiram transformar o teto em residência oficial. O problema é que eles provavelmente comeram demais, ganharam peso e o teto, não aguentando a carga, acabou desabando. No vídeo, é possível ver os guaxinins despencando de repente para o chão da sala em meio a escombros e poeira. O mais curioso é que, mesmo após a queda, os bichos pareciam completamente indiferentes ao caos. Simplesmente levantaram, escalaram o telhado novamente e agiram como se nada tivesse acontecido. A situação mostrou o quanto esses animais podem se adaptar aos ambientes urbanos e como subestimá-los pode sair caro. A casa precisou de reformas urgentes e reforços estruturais. A lição ficou clara. Quando guaxinins resolvem tomar conta, nenhum teto é seguro, por mais resistente que pareça. Número 7. Invasão de grilos em Nevada, em Elko, no estado de Nevada. Os moradores viveram uma experiência digna de filme de terror, ou talvez de ficção científica. Uma verdadeira invasão de grilos mormons sem asas tomou conta da cidade. Milhões desses insetos apareceram de repente, cobrindo ruas, casas, estacionamentos, entradas de hospitais e tudo o que encontravam pela frente. Esses grilos são grandes, chegando a cerca de 5 centímetros, e têm hábitos alimentares vorazes. Comem praticamente qualquer coisa, até mesmo uns aos outros, quando a comida escasseia. Com a cidade tomada, os moradores improvisaram formas de defesa. Usaram aspiradores de pó industriais, lavadoras de alta pressão e até pás para empurrar os grilos para fora. No entanto, o problema ficou ainda pior com os insetos mortos. Ao serem esmagados, seus corpos deixavam as ruas escorregadias, como se fosse um derramamento de óleo. E o cheiro? De carne queimada. A situação ficou tão crítica que o Departamento de Transportes de Nevada precisou enviar tratores especiais para limpar as rodovias. Especialistas alertaram que a praga poderia durar anos, até que o equilíbrio com predadores naturais fosse restabelecido. Número 8. Apocalipse dos ratos na Austrália. Em 2023, a pacata cidade costeira de Karumba, no estado australiano de Queensland, enfrentou um verdadeiro apocalipse, mas não de zumbis ou alienígenas, e sim de ratos. Bilhões de roedores surgiram aparentemente do nada, tomando conta de fazendas, celeiros, silos de grãos e até mesmo das casas das pessoas. Fazendeiros gravaram vídeos impressionantes. Parecia que as paredes de feno estavam vivas, com ondas de ratos descendo como cachoeiras. Eles invadiram cozinhas, se esconderam em calçados e devoraram plantações inteiras em questão de horas. A população, em desespero, tentou todos os métodos possíveis para combater a infestação: venenos, armadilhas, queimadas e até barreiras improvisadas. Os ratos mostraram-se resistentes, inteligentes e persistentes. O episódio ganhou destaque internacional e foi comparado às pragas do Egito bíblico, pela escala absurda do problema. As autoridades intervieram, mas o controle total ainda era um desafio. A situação foi um claro exemplo de como o desequilíbrio ecológico pode transformar um vilarejo pacato em um cenário de terror.
Número 9. Êxodo de aranhas na Austrália. Na região de Nova Gales do Sul, em março de 2021, moradores de áreas rurais foram surpreendidos por uma cena surreal. Milhares e milhares de aranhas surgiram de todos os cantos e começaram a se espalhar pelas casas, cercas, árvores e postes. O motivo? As fortes chuvas e enchentes obrigaram os aracnídeos a deixarem seus esconderijos subterrâneos e procurarem abrigo em locais mais altos e secos. Para quem tem fobia de aranhas, foi um verdadeiro pesadelo. Muros cobertos de teias, milhares de aranhas se arrastando pelas paredes e postes, e nenhuma forma real de evitar o contato. No entanto, os moradores locais estavam surpreendentemente tranquilos. Muitos deles cresceram cercados por esses animais e estavam acostumados à presença deles. As autoridades ambientais explicaram que o fenômeno era natural e que, apesar do susto, as aranhas também estavam em situação de risco. Elas ajudam a controlar insetos e pragas e são fundamentais para o ecossistema local. No fim das contas, o episódio mostrou como a natureza reage em tempos extremos e como precisamos aprender a conviver com ela, mesmo quando ela decide subir pelas paredes. Número 10. Caos com macacos em Nova Delhi. Em 2018, a capital da Índia, Nova Delhi, se viu diante de um problema que nem os ministérios conseguiram controlar. Milhares de macacos ranzinzas, da espécie macaca rhesus, invadiram prédios públicos, parques e ruas movimentadas. Estimativas apontavam entre 4.000 e 5.000 indivíduos circulando livremente pela cidade. Esses primatas foram flagrados roubando comida de pedestres, invadindo escritórios do governo, inclusive os ministérios da Defesa e das Finanças, e até puxando fios de energia, causando apagões. Alguns chegaram a entrar pelas janelas e levar documentos importantes. O problema era agravado pelo fator cultural. Muitos moradores acreditam que os macacos têm valor espiritual e, por isso, os alimentam. Isso apenas incentivava ainda mais a presença deles. Para tentar conter a situação, as autoridades contrataram especialistas em controle de primatas e fizeram campanhas para conscientizar a população sobre os riscos. Mesmo assim, o desafio permanece. Como impedir uma espécie sagrada, protegida por tradição, de causar o caos na capital? Até hoje, a cidade lida com essa monarquia dos macacos, equilibrando tradição, religião e sanidade pública. Número 11. Cobras no teto da Malásia. Em uma casa aparentemente comum na Malásia, uma família começou a ouvir ruídos misteriosos vindos do teto. A princípio, acharam que poderia ser um bicho pequeno, como ratos ou talvez até um gato escondido. Mas os barulhos foram ficando mais intensos e constantes, e a sensação de que algo maior estava acima deles tomou conta. Foi aí que eles decidiram acionar a Força de Defesa Civil da Malásia para investigar. Quando os socorristas chegaram, quebraram uma parte do telhado e tiveram uma surpresa arrepiante. Enormes serpentes estavam enroladas ali dentro, confortavelmente escondidas entre as vigas da estrutura. As cobras estavam totalmente à vontade, como se o forro da casa fosse parte de seu habitat natural. Felizmente, a equipe de resgate agiu com eficiência e conseguiu remover os animais em segurança, sem que ninguém ficasse ferido. Embora assustador, esse tipo de ocorrência não é incomum em algumas regiões tropicais, onde cobras procuram abrigos secos e protegidos durante certas épocas do ano. A lição que ficou para os moradores e para qualquer pessoa que viva perto de áreas de mata é clara. Ao ouvir um barulho estranho vindo do teto, pense 2 vezes antes de investigar sozinho. Número 12. A praga dos coelhos na Austrália. A história dos coelhos na Austrália é talvez um dos exemplos mais clássicos de como uma introdução aparentemente inofensiva de uma espécie pode se transformar em uma tragédia ecológica de proporções épicas. Tudo começou em 1859, quando um homem inglês resolveu introduzir apenas alguns coelhos europeus no país para usá-los em caçadas esportivas. O que ele não sabia era que, sem predadores naturais no novo ambiente e com um clima extremamente favorável, os coelhos se multiplicariam em uma velocidade absurda. Em poucas décadas, eles se espalharam por quase todo o território australiano, devorando plantações, acabando com vegetações nativas e comprometendo o solo com a erosão causada por suas tocas. Foram feitas tentativas de controle com cercas gigantescas, vírus como a miomatose
e outros métodos, mas nada funcionou por muito tempo. Os coelhos evoluíram, tornaram-se resistentes e continuam sendo um problema até hoje. Mesmo com programas modernos de controle biológico, o impacto deles no meio ambiente e na agricultura é sentido em larga escala. O que começou com poucos animais virou um exército devastador e continua sendo uma batalha sem fim para o país. Número 13. Tomada dos corvos em Oakland. Na tranquila comunidade de Shadyside, em Oakland, algo incomum aconteceu em 2018. O céu, de repente, ficou escuro. Não por causa de nuvens ou tempestades, mas devido à chegada de milhares de corvos. As aves se instalaram em telhados, árvores, postes e praticamente em qualquer lugar onde pudessem pousar. Os moradores logo começaram a comparar a cena com o clássico filme Os Pássaros, de Alfred Hitchcock. O barulho era ensurdecedor, e a quantidade de fezes espalhadas pelas ruas e carros causava transtornos. Alguns relatos mencionam que até as crianças estavam com medo de sair de casa. Especialistas do Aviário Nacional explicaram que se tratava de um fenômeno natural e anual. Os corvos estavam apenas se reunindo para passar o inverno juntos. Algumas dessas aves tinham migrado do Canadá e encontraram em Oakland um bom local para descansar e se alimentar antes do frio mais intenso. Apesar dos incômodos, os cientistas pediram paciência. Assim como vinham, os corvos também iriam embora quando o ciclo migratório terminasse. Mesmo assim, para os moradores, parecia mais um filme de terror do que um fenômeno natural. Número 14. Enxame de morcegos em Queensland. No ano de 2020, os moradores de uma pequena cidade em Queensland, na Austrália, enfrentaram uma situação, no mínimo, voadora. Uma enorme colônia de morcegos frugívoros resolveu se instalar nas árvores da região, e os galhos começaram a não suportar o peso de tantos animais pendurados. A cidade foi tomada por centenas de milhares desses morcegos, que causavam barulho, sujeira e até perigos físicos. Algumas árvores simplesmente desabavam com o peso. Pais de alunos começaram a considerar retirar seus filhos das escolas próximas por medo de acidentes com galhos e contato com os animais. O problema ganhou proporções ainda maiores quando foi informado que helicópteros de emergência não conseguiam pousar na região, devido ao risco de colisão com os morcegos em voo. E diferente do que muita gente poderia pensar, não era permitido capturá-los ou removê-los. Os morcegos são protegidos por lei no estado de Queensland. A única solução possível no momento era o uso de sprays suaves e medidas de dissuasão não letais na tentativa de afastar os morcegos da área urbana. A população, frustrada, esperava que a natureza desse um jeito, mas até hoje a dúvida persiste. Até quando conviver com um céu cheio de asas? Número 15. A Casa das Cobras em Idaho. Imagine se mudar para uma nova casa, cheia de expectativas, e descobrir que ela está infestada, não de baratas, ratos ou cupins, mas de milhares de cobras. Foi o que aconteceu em 2011, em Rexburg, no estado de Idaho, Estados Unidos. Inicialmente, os novos donos perceberam algumas cobras deslizando pelo jardim, mas o susto virou terror quando os répteis começaram a aparecer dentro da casa, no porão, entre as paredes, embaixo de móveis. A casa ficou conhecida como a Casa das Cobras. As serpentes da espécie Garter, não venenosas, haviam transformado o local em um verdadeiro ninho. O cheiro era insuportável. O som do farfalhar dos corpos rastejando durante a noite deixava os moradores sem dormir. Famílias se mudavam em questão de semanas. O valor do imóvel despencou de 160 mil para 100 mil dólares, e mesmo assim, ninguém queria comprá-la. A propriedade chegou a ser retirada do mercado porque era impossível mantê-la habitável. O caso gerou reportagens e documentários, virando uma das histórias de infestação mais bizarras da década. Um lembrete assustador de que, às vezes, o verdadeiro lar de uma casa pode pertencer à natureza, e não às pessoas. Número 16. Capivaras invadem bairro argentino. Em setembro de 2021, moradores de um subúrbio de Buenos Aires se viram dividindo espaço com dezenas de capivaras. Esses grandes roedores andavam pelas ruas, descansavam perto de lagos e atravessavam jardins com a maior tranquilidade. A população, no início, adorou a convivência com os simpáticos animais, mas com o crescimento do grupo surgiram preocupações com a agricultura e o ecossistema. Mesmo assim, muitos especialistas diziam que não havia motivo para alarme. Número 17. Queda de aves no México.
Em 2020, centenas de pássaros caíram do céu em um bairro no México, deixando os moradores em choque. Teorias surgiram: envenenamento, descarga elétrica, poluição. Mas um especialista sugeriu que um falcão pode ter atacado o bando em pleno voo, causando a queda em massa. Em outro caso, nos Estados Unidos, mais de 1.500 pássaros entraram por uma chaminé e tomaram uma casa inteira. Foi necessário o trabalho do controle de animais por 3 dias para retirar todas as aves, uma por uma. Número 18. Cangurus invadem campo de golfe. Em 2023, no Heritage Golf and Country Club, perto de Melbourne, um grupo de cangurus atravessou o campo de golfe durante uma partida. O momento foi filmado e viralizou. O jogador brincou com os animais, pedindo que não mexessem com sua bola. Em 2021, o mesmo clube já havia enfrentado polêmica por tentar afastar os cangurus com medidas extremas. Após protestos, instalaram cercas. Mas os encontros continuam e dão um toque especial à rotina esportiva. Número 19. Ninho de cascavéis no Texas. No dia 4 de janeiro de 2019, um fazendeiro no Texas descobriu dezenas de cascavéis debaixo de uma antiga cabana de caça em sua propriedade. Ele fazia uma vistoria rotineira quando encontrou as cobras enroladas e escondidas, buscando calor. O caso assustou os moradores e chamou atenção para os riscos de deixar estruturas abandonadas no campo. Especialistas reforçaram a importância de vistoriar regularmente esses locais. Número 20. O retorno da natureza nas cidades. Durante a pandemia de 2019, com o mundo em isolamento, as ruas ficaram silenciosas e os animais aproveitaram. Em Harold Hill, no leste de Londres, cervos andavam livremente pelos gramados. Esses animais vivem na região há mais de 1000 anos, mas com menos barulho e movimento. Começaram a explorar com mais liberdade. E não foram os únicos. Bodes em Gales, javalis em Barcelona e patos em Paris mostraram que a vida selvagem também tira proveito do nosso silêncio. Número 21. A cidade das ovelhas na Turquia. Na cidade de Samsun, na Turquia, moradores flagraram uma cena curiosa. Um enorme rebanho de ovelhas desfilava pelas ruas durante o confinamento. Sem gente na rua, os animais tomaram conta e foram passeando tranquilamente. Um morador filmou tudo. O som dos sinos pendurados nos pescoços das ovelhas deu o tom da caminhada. Foi mais um exemplo de como a natureza soube aproveitar a pausa da humanidade. Número 22. Caçada aos pythons nos Everglades. Desde 2009, os Everglades, na Flórida, enfrentam uma ameaça crescente. Pitons burmeses, soltos por donos irresponsáveis, se multiplicaram aos milhares. Estima-se entre 150 mil a 175 mil serpentes soltas, devorando tudo, de roedores a veados e até jacarés. As autoridades contrataram caçadores e criaram programas de recompensa. Mesmo assim, até 2013, só haviam conseguido reduzir a população para 30 mil. E o número ideal de pitons naquela região é 0. Número 23. Ataque de rinoceronte no Nepal. No dia 31 de julho de 2021, em Chitwan, Nepal, um rinoceronte de um chifre atacou um homem no meio da rua. Esses animais são solitários e podem ser agressivos quando se sentem ameaçados. Com menos gente circulando por causa da pandemia, o rinoceronte se aventurou na cidade. Por sorte, o homem conseguiu escapar a tempo. O incidente mostrou como é importante respeitar o espaço dos animais selvagens. Número 24. Invasão de aves pretas em Houston. Em 2020, Houston enfrentou uma onda de aves pretas que tomaram estacionamentos e ruas. Os carros ficaram cobertos de fezes e o barulho era insuportável. Especialistas explicaram que elas eram atraídas por lixo e restos de comida perto de shoppings e redes de fast food. As autoridades usaram canhões de som para tentar espantá-las. O problema não era exclusivo de Houston. Outras cidades do Texas também estavam sendo invadidas. Número 25. Renascimento da natureza durante a pandemia. Durante os períodos de confinamento na pandemia do coronavírus, cidades inteiras ficaram em silêncio. Com a ausência de humanos nas ruas, a vida selvagem rapidamente retomou seus espaços. Cervos passeavam por bairros residenciais. Golfinhos nadavam em águas mais limpas. O canto dos pássaros ficou mais audível, e animais como raposas e coiotes começaram a ser vistos em áreas urbanas. Foi uma prova impressionante de como a natureza consegue se recuperar rapidamente quando damos espaço. Número 26.
Frenesi das raposas vermelhas na Austrália. Em 2024, fazendeiros australianos enfrentaram uma nova praga, a das raposas vermelhas europeias. Estima-se que existam cerca de 1.700.000 delas espalhadas por mais de 80% do território australiano. Essas raposas são altamente adaptáveis, causam grandes prejuízos à fauna local e atacam rebanhos. Fazendeiros tentam combatê-las com armadilhas, iscas envenenadas e cercas, mas os resultados são limitados. Os danos causados por elas já somam milhões de dólares por ano. Número 27. A guerra contra camelos selvagens. Pode parecer estranho, mas a Austrália realmente declarou guerra aos camelos. Em 2009, o governo do Território do Norte teve que agir quando cerca de 6.000 camelos invadiram a pequena cidade de Docker River em busca de água. Os animais danificaram encanamentos, criaram riscos à população e causaram desordem. Como não havia predadores naturais e os camelos estavam descontrolados, o governo precisou intervir com medidas drásticas para conter a situação. Número 28. Elefante preso dentro de casa no Sri Lanka. Em 2023, um elefante no Sri Lanka acabou ficando preso dentro de uma casa após tentar atravessar uma porta minúscula. Desesperado, o animal começou a destruir o interior do imóvel em busca de uma saída. Pesando mais de 5.400 quilos, o elefante entrou em pânico, mas não estava sendo agressivo. Só queria escapar. No fim, o imóvel ficou destruído, mas o elefante conseguiu se libertar. Uma lembrança de que quando a natureza fica encurralada, ela reage. Número 29. Sinfonia das cigarras nos Estados Unidos. Depois de 17 anos vivendo debaixo da terra, bilhões de cigarras da geração Brood X emergiram em 2021 no leste e meio-oeste dos Estados Unidos. O objetivo delas era simples: acasalar antes de desaparecer novamente por quase 2 décadas. Durante algumas semanas, os sons intensos dos machos tomaram conta das cidades. Algumas pessoas viram a situação como incômoda, outras aproveitaram, e até as cozinharam com alho, cebola e temperos. Para muitos foi uma oportunidade gastronômica única. Número 30. Piton escondida na parede na Tailândia, em Bangkok, Tailândia, Somchai Subong escutou um som estranho vindo da parede de sua sala. Quando chamou os socorristas, eles quebraram o reboco e encontraram uma piton de mais de 4,5 metros escondida dentro da estrutura. O homem comentou que preferia consertar a parede a ter a cobra caindo do teto enquanto dormia. A serpente foi capturada e devolvida à natureza. Um lembrete de que, às vezes, o perigo está literalmente escondido dentro de casa. Número 31. Enxame de cobras sob uma casa no Texas. Em 2019, uma simples inspeção em uma casa em Albany, Texas, revelou um verdadeiro esconderijo de cobras. Uma equipe de remoção encontrou 45 cascavéis enroladas debaixo do imóvel. O dono da casa inicialmente viu apenas 3, mas logo ficou claro que havia muito mais. Especialistas explicaram que o local oferecia abrigo e calor, perfeito para as cobras. Felizmente ninguém se feriu, mas o susto foi inesquecível. Número 32. Praga de gafanhotos em Madagascar. Em 2013, Madagascar enfrentou uma devastadora praga de gafanhotos que se espalhou do sul árido até o norte fértil. As nuvens de insetos devoraram plantações inteiras de milho, arroz e mandioca. Especialistas haviam alertado sobre a possibilidade do surto meses antes, mas quando ele chegou, metade do país já estava infestada. Com ajuda internacional e milhões de dólares em apoio, o governo conseguiu controlar a praga até 2015. Mas os danos à segurança alimentar foram severos. Número 33. Invasão de mexilhões zebra no Texas. Essas pequenas criaturas causaram um enorme problema ambiental. Em 2019, lagos como o Travis e o Austin, no Texas, foram invadidos pelos mexilhões zebra. Eles se grudavam em barcos, estruturas de docas e tubulações, danificando tudo. O uso de produtos químicos poderia afetar o ecossistema. Então, os cientistas focaram em métodos de prevenção, como barreiras e tratamentos específicos. Era uma corrida contra o tempo antes que esses mexilhões começassem a se reproduzir ainda mais. Número 34. Peixes saltando por todos os lados. Pescadores próximos à represa de Barkley ficaram no meio de um espetáculo inesperado, quando centenas de carpas começaram a saltar da água. O fenômeno parecia um ataque de peixes, mas era uma técnica de pesca.
Eles usaram descargas elétricas para espantar os peixes e controlar a população de carpas, que estavam desequilibrando o ecossistema aquático. A cena viralizou e impressionou muita gente. Parecia algo saído de um filme. Número 35. Crise dos bagres na Flórida. Em 2018, no Parque Blue Spring, na Flórida, os peixes-boi estavam sendo incomodados por peixes-bagre invasores, com escamas como armaduras. Esses peixes, provavelmente descartados por donos de aquário, se multiplicaram e passaram a se fixar nos corpos dos peixes-boi, causando estresse e alterações de comportamento. Além disso, eles cavavam o fundo do rio, provocando erosão e prejudicando o habitat natural. Uma lição clara: nunca liberte seus peixes de aquário na natureza. Número 36. Invasão de águas-vivas na Itália. Em 2021, o porto de Trieste, na Itália, foi dominado por uma nuvem de águas-vivas da espécie Rhizostoma pulmo. A cena, registrada por drones, era linda, mas preocupante. O aumento da temperatura dos mares e os ventos fortes da região foram os principais culpados. As águas-vivas estavam se reproduzindo antes da hora, em número impressionante. Era o segundo ano seguido com esse fenômeno, mais um sinal claro do impacto das mudanças climáticas no equilíbrio dos oceanos. E aí, deu para perceber que quando a gente se afasta, a natureza não perde tempo, né? Seja com guaxinins tomando telhados, cobras escondidas nas paredes ou até cangurus interrompendo uma partida de golfe, o recado é claro. Os animais estão prontos para retomar o que um dia foi deles. Essas histórias são um lembrete de que o mundo natural está mais vivo e mais perto do que a gente imagina. E por mais caótico que pareça, talvez o verdadeiro invasor sejamos nós. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!